I'm sorry if I seem uninterested or I'm not listening or I'm indifferent. Truly, I ain't got no business here, but since my friends are here, I just came to... A sexualidade é primeiramente abordada no espaço privado pelas relações familiares. Assim, de forma explícita ou implícita, são transmitidos os valores que cada família adota com seus e espera que as crianças assumam. De forma diferente, cabe à escola abordar os diversos pontos de vista, valores e crenças existentes na sociedade para auxiliar o aluno a encontrar um ponto de autorreferência por meio da reflexão. Nesse sentido, o trabalho realizado pela escola, denominado aqui de orientação sexual, não substitui nem concorre com a função da família, mas antes a complementa. Constrói um processo formal e sistematizado que acontece dentro da instituição escolar. Exige planejamento e propõe uma intervenção por parte do profissional da educação. O sexual na escola é entendido como problematizar, levantar, questionar e ampliar o leque de conhecimento e de opção para que o aluno, ele próprio, escolha seu caminho. Orientação sexual não diretiva aqui proposta será restrita ao âmbito pedagógico e coletivo, não tendo, portanto, caráter de aconselhamento individual de tipo psicoterapêutico. Isso quer dizer que as diferentes temáticas de sexualidade devem ser trabalhadas dentro do limite da ação pedagógica, sem serem invasivas da intimidade e do comportamento de cada aluno. A orientação sexual entrou nos currículos escolares através do PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais, por haver uma necessidade de maior orientação aos adolescentes dentro das escolas. Esse tema age em conjunto com várias matérias. Cabe ao professor ter orientação e disciplina para administrá-lo de forma coerente, mostrando aos jovens a importância de conhecer os seus próprios limites. A sexualidade ainda é vista como tabu, pois ainda para alguns adolescentes ela vem acompanhada de dúvidas, repreensões ou traumas. E o trabalho da orientação sexual é exatamente esse, proporcionar aos jovens a possibilidade do exercício de sua sexualidade de forma responsável e prazerosa. O educador deve reconhecer como legítimo e lícito por parte das crianças e dos jovens a busca do prazer e as curiosidades manifestas acerca da sexualidade, uma vez que fazem parte do seu processo de desenvolvimento. O professor transmite valores com relação à sexualidade no seu trabalho cotidiano, na forma de responder ou não às questões mais simples trazidas pelos alunos. É necessário, então, que o educador tenha acesso à formação específica para tratar de sexualidade com crianças e jovens da escola, possibilitando a construção de uma postura profissional e consciente no trato desse tema. O professor deve, então, entrar em contato com questões teóricas, leituras e discussões sobre as temáticas específicas da sexualidade e suas diferentes abordagens, preparar-se para a intervenção prática junto dos alunos e ter acesso a um espaço grupal de supervisão dessa prática, o qual deve ocorrer de forma continuada e sistemática, constituindo, portanto, um espaço de reflexão sobre valores e preconceitos dos próprios educadores envolvidos no trabalho de orientação sexual. O professor, assim como o aluno, possui expressão própria de sua sexualidade, que se traduz em valores, crenças, opiniões e sentimentos particulares. Não se pode exigir do professor uma isenção absoluta no tratamento das questões ligadas à sexualidade, mas a consciência sobre quais são os valores, crenças, opiniões e sentimentos que cultiva em relação à sexualidade é um elemento importante para que desenvolva uma postura ética na sua atuação junto dos alunos. O trabalho coletivo da equipe escolar, definindo princípios educativos, em muito ajudará cada professor, em particular nessa tarefa. Para um bom trabalho de orientação sexual, é necessário que se estabeleça uma relação de confiança entre os alunos e o professor. Para isso, o professor deve se mostrar disponível para conversar a respeito de questões apresentadas, não emitir juízo de valor sobre as colocações feitas pelos alunos e responder às perguntas de forma direta e esclarecedora.
Informações corretas do ponto de vista científico ou esclarecimentos sobre as questões trazidas pelos alunos são fundamentais para o seu bem-estar e tranquilidade, para uma maior consciência de seu próprio corpo e melhores condições de prevenção às doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada e abuso sexual. O trabalho de orientação sexual proposto por esse documento compreende a ação da escola como complementar à educação dada pela família. Assim, a escola deverá informar os familiares dos alunos sobre a inclusão de conteúdos de orientação sexual na proposta curricular e explicitar os princípios norteadores da proposta. O diálogo entre escola e família deverá se dar de todas as formas pertinentes a essa relação. Por entender que a abordagem oferecida acontece a partir de uma visão pluralista de sexualidade e o papel da escola é abrir espaço para que essa pluralidade de concepções, valores e crenças possa se expressar. Não compete à escola, em nenhuma situação, julgar como certo ou errado a educação que cada família oferece. Antes, caberá à escola trabalhar respeito às diferenças, a partir de suas próprias atitudes de respeitar as diferenças expressas pelas famílias. A única exceção refere-se a situações em que haja violação dos direitos das crianças e dos jovens. Nessa situação específica, cabe à escola posicionar-se a fim de garantir a integridade básica de seus alunos. Por exemplo, as situações de violência sexual contra crianças por parte de familiares devem ser comunicadas ao Conselho Tutelar, que poderá manter o anonimato do denunciante ou autoridade correspondente. Objetivos gerais de orientação sexual para o ensino fundamental. O objetivo do trabalho de orientação sexual é contribuir para que os alunos possam desenvolver e exercer sua sexualidade com prazer e responsabilidade. Esse tema vincula-se ao exercício da cidadania na medida em que, de um lado, se propõe a trabalhar o respeito por si e pelo outro, e, por outro lado, busca garantir direitos básicos a todos, como saúde, a informação e o conhecimento. Elementos fundamentais para a formação de cidadãos responsáveis e conscientes de suas capacidades. Assim, o tema orientação sexual deve se organizar para que os alunos, ao fim do ensino fundamental, sejam capazes de respeitar a diversidade de valores, crenças e comportamentos exigentes e relativos à sexualidade, desde que seja garantida a dignidade do ser humano. Compreender a busca de prazer como uma dimensão saudável da sexualidade humana. Reconhecer como determinações culturais as características socialmente atribuídas ao masculino e ao feminino, posicionando-se contra discriminações a elas associadas. Identificar e expressar seus sentimentos e desejos, respeitando os sentimentos e desejos dos outros. Proteger-se de relacionamentos sexuais coercitivos ou exploradores. Reconhecer o consentimento mútuo como necessário para usufruir de um prazer numa relação a dois. Agir de modo solidário em uma relação aos portadores do HIV e de modo propositivo na implementação de políticas públicas voltadas para a prevenção e tratamento das doenças sexualmente transmitíveis, AIDS. Conhecer e abortar práticas de sexo protegido ao iniciar relacionamento sexual. Evitar contrair ou transmitir doenças sexualmente transmitíveis, inclusive o vírus da AIDS. Desenvolver consciência crítica e tomar decisões responsáveis a respeito de sua sexualidade. Procurar orientação para a adoção de métodos contraceptivos.